Glória a Deus, irmãos. Nós já estamos aqui começando a transmitir. Começamos um pouquinho mais acima do horário. Passamos um vídeo aqui. Começamos também um culto um pouquinho mais atrasado, mas para a glória de Deus e pela graça dele nós vamos concluir. Amém? Hoje é uma noite de ceia, uma noite onde nós vamos, tradicionalmente, no segundo domingo do mês, fazer um memorial ao nome do Senhor. Mas também hoje é dia dos pais. E é uma bênção, irmãos, comemorar o dia dos pais. Mas eu fico meio inquieto quando nós não temos a mesma disposição para comemorarmos ou homenagearmos o nosso Pai Celestial. Então nós temos que ter um encargo por isso, não é verdade? Nós temos que ter o nosso coração para o nosso Pai, Pai das luzes. E eu tenho aqui a missão de basicamente em 45 minutos compartilhar a palavra. Se você pode compartilhar aqui também, abrindo uma sala de vídeo, eu agradeço a você, para que nós possamos aí ter mais pessoas conosco, ainda que seja virtualmente, ok? E eu creio que a mensagem do Senhor, o Evangelho, ele veio, ou o Evangelho vai nessa noite, alcançar vidas, ok? Eu gostaria de orar mais uma vez. Hoje é um dia de culto, uma noite de culto, uma noite de ceia, então nós vamos orar mais uma vez, ok? Então feche seus olhos, ore pela palavra, que ela penetre no seu íntimo, no seu coração, no seu espírito, que o teu espírito traduza, que o teu coração absorva nessa noite a palavra de Deus, que graça sobre graça seja derramada sobre a sua vida. Anseie por isso, peça por isso. Fala: Senhor, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui nessa noite para que, ó Deus, eu possa ouvir, ou com ouvidos espirituais, a sua voz. Eu quero ser guiado, direcionado pelo seu Espírito. Por isso eu abro meu coração. Dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos espírito de revelação nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar. Aleluia. Eu quero compartilhar brevemente com os irmãos sobre a porta da graça, ok? Eu quero falar sobre um princípio nessa noite que traz favor para a nossa vida, uma porta que na verdade é uma chave espiritual para que eu e você possamos receber favor do Senhor, ok? Chaves espirituais servem para nos levar a lugares que, naturalmente falando, nós não iríamos sozinhos, irmãos, ok? É uma chave muito importante. A Bíblia diz que o temor do Senhor, presta atenção, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe que essa palavra ela é afirmada basicamente ou praticamente em todo o livro de Provérbios. Vamos ler? Lá em Provérbios capítulo 9, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, com S maiúsculo, é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Aqui a promessa de Deus não é apenas para uma vida longa. A promessa de Deus aqui serve para que nós possamos viver uma vida cheia da própria vida de Deus. Ou seja, uma vida plena, uma vida abundante. Mas quando se fala de temor, irmãos, aqui na palavra de Deus, não pense que eu estou dizendo que o temor ao Senhor consiste em ter medo de Deus. Não, não é isso.
Você sabe, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é maravilhoso, porque tira de você qualquer responsabilidade de uma interpretação humana. Então a Bíblia interpreta a palavra de Deus, ok? E lá em Mateus capítulo 4, verso 10, é muito interessante, porque quando Jesus, ele foi tentado pelo diabo, quando o diabo disse a ele, se prostre diante de mim, que eu lhe darei todas as riquezas da terra, o que o Senhor disse? Está lá em Mateus capítulo 4. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus citou algo que estava escrito na palavra de Deus. É importante que nós tenhamos essa consciência. Jesus citou a Bíblia, ok? E o que ele disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que tem isso a ver com o que eu estou falando, irmãos? O que acontece é que Jesus fez uma afirmação, citando Deuteronômio. O que está escrito lá em Deuteronômio? Vamos lá? O Senhor teu Deus, o que, irmãos? Temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor Jesus aqui, é interessante que ele citou Deuteronômio, mas ele não disse temerás. Ele disse adorarás. E o que isso quer dizer? A Bíblia, irmãos, é interessante que João disse, né, que nós não poderíamos tirar e nem acrescentar palavra na palavra de Deus. Ai do homem que retirasse qualquer palavra ou acrescentasse qualquer palavra na palavra de Deus. Mas Jesus, ao invés de dizer temerás, ele disse adorarás. Só Jesus pode alterar a palavra de Deus, porque Ele é o autor da palavra de Deus. Ele é o autor da vida. E no lugar de temerás, ele disse adorarás, que na verdade significa que temer é o mesmo que adorar. Ok? Então, isso significa que quando nós dizemos temer o Senhor, que o temor do Senhor é princípio de sabedoria, nós estamos na verdade afirmando que quando nós adoramos ao Senhor, é que nós ganhamos sabedoria. Sabedoria. Irmãos, dar um testemunho de vida, nós aqui, né? E a igreja do Senhor, dar um testemunho de vida, isso glorifica ao Senhor de certa forma. Mas eu vou dizer algo para você. Em nenhum lugar da Bíblia fala que adoração é um estilo de vida. Em nenhum lugar da Bíblia fala, olha, você tendo um estilo de vida de adoração, adora ao Senhor. O louvor traz glória ao Senhor. Ter um estilo de vida que traz um bom testemunho, dá glórias ao Senhor. Mas a Bíblia não diz isso. Então, as Escrituras, sempre quando fala de adoração, ela sempre está relacionada ao quê? A um culto. E quando se fala de louvor, sempre vem depois a menção de música, canções, cânticos espirituais. Então, na verdade, tudo em nossas vidas, segundo Paulo, deve ser feito para a glória de Deus. Paulo diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Mas isso não significa realmente que estamos adorando a Deus em todo o tempo. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Aí talvez alguém pense, não, eu estou na minha casa, eu estou adorando a Deus. Não. A Bíblia não fala em nenhum lugar que você na sua casa, você está adorando a Deus. Porque a adoração está relacionada ao culto. O louvor está relacionado à música. E quando isso é mencionado, sempre há a congregação. A congregação deve estar reunida, deve estar junta, ok? Então, tudo que fazemos é para a glória dele. Mas é preciso entender uma coisa, irmãos. Que quando se fala de adoração,
quando se fala de culto, tem que haver a congregação. Certa vez, eu conversando com uma pessoa, e eu dizendo para ela acerca da importância de ofertar, de adorar, através da oferta ao Senhor. E a pessoa tinha uma resistência em ofertar. A pessoa mentia, dizendo que ofertava, mas não ofertava. Ok? E ela disse, não, a minha vida inteira é para o Senhor. Mas é interessante ela dizer que a vida inteira dela é para o Senhor, mas ela não consegue demonstrar com ações que a vida é de fato do Senhor. É como um marido, né? Que insiste em não querer dizer para a mulher que a ama, pelo simples fato dele dizer, mas eu faço o que eu tenho que fazer aqui nessa casa. Não precisa dizer que eu te amo, né? A minha vida é um estilo de dizer que eu te amo. Não, é preciso dizer também. É preciso mencionar, é preciso abrir a boca para falar, eu te amo. Não é verdade? Então tem pessoas que se enganam da maneira que vivem para Deus, ok? Mas há algo muito especial, quando nós separamos um tempo para o Senhor. Por exemplo, aos domingos. Por exemplo, em qualquer reunião que nós tenhamos para cantar a Ele, né? Para adorá-lo, para juntos entoarmos um cântico novo para Ele. Isso é muito importante. Isso é uma chave, isso é uma porta que traz favor de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, a Bíblia nos dá uma afirmação de que nós ganhamos sabedoria da parte de Deus quando nós o louvamos. O louvor, irmãos, quando você está passando por uma prova, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por um momento difícil, porque o natural é que você não tenha nenhum tipo de disposição para cantar, e nem músicas, qualquer tipo de música. Quem pensa em cantar uma música quando está passando por uma aflição? A não ser quando você está na fossa, né? Tem pessoas que cantam para ficar mais na fossa ainda. Impressionante. Isso é autoflagelo de alma, né? Sofrência. Mas quem pensa em cantar músicas que te deixam para cima quando você está passando por uma luta? É por isso que o louvor, é por isso que a adoração é uma chave espiritual, é uma porta que traz favor de Deus para as nossas vidas, nos dá sabedoria. E o próprio Paulo, o apóstolo, diz que quando nós entoamos um cântico ao Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo. E hoje eu quero dizer um princípio que é uma porta para o favor de Deus. É o princípio que se chama louvor. Hoje é uma noite de nós comemorarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Isso para nós, não importa o que você esteja passando, deveria ser um motivo para você entoar um cântico. E nós entoamos um cântico aqui, mas poucos entendem isso. É maravilhoso estar alinhado, por exemplo, para sempre exaltado és. Cantamos aleluia, cantamos Às vezes você não está com vontade de cantar aleluia. Mas sabe, isso é uma chave, é uma porta que traz o favor de Deus para as nossas vidas. Por quê? Primeiro, o louvor nos enche do Espírito Santo de Deus. Nos enche. No Salmo 1, a palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurado, primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele está em quê? Na lei do Senhor, mas não é a lei mosaica. E na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, é constante. A palavra de Deus está cheia na mente dele, está permeando a mente dele. Ele é como que? Plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Você é uma árvore frondosa, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
qual é o resultado então, irmãos, de meditar na palavra de Deus? O resultado da constante meditação é que nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia! Então, nós, como essa árvore, a palavra de Deus diz que nós seremos saudáveis. Nós seremos frutíferos em época de epidemia, de pandemia, de vírus, seja lá o que for que se propaga nas trevas. A Bíblia fala que nós seremos frutíferos, nós seremos saudáveis. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, você vai ser frutífero. Isso é parte da herança daquele que medita na palavra. E há uma coisa interessante. Os judeus, os rabinos, né? Eles ensinam que meditar a palavra de Deus, a Torá, pode ser feito de maneira cantada, através dos cânticos. Você sabe que antigamente, as harpas cristãs, tá chegando. As harpas cristãs, elas não tinham intuito como os cânticos de hoje. As harpas cristãs, elas foram na verdade feitas, criadas para memorização da palavra de Deus. Porque quando você pega uma harpa cristã raiz mesmo, você vai perceber que lá está contido basicamente a palavra de Deus cantada, entendeu? Entoada, em cântico. Então, o meditar bíblico envolve a confissão da palavra, e isso também pode ser feita de forma de cânticos espirituais. Paulo diz que somos cheios do Espírito quando nós confessamos, falamos a palavra, cantando com hinos e cânticos espirituais. Onde está escrito isso? Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo dá o segredo aí. Falando entre vós com salmos. Falando entre vós, está falando de coletividade, meus irmãos. Coletividade entre nós, entre a congregação, com salmos, louvando de coração ao Senhor, através dos mecanismos de hinos e cânticos espirituais, dando sempre, olha, é extremamente associável, dar graças a Deus, cantando, graças por tudo a nosso Deus e Pai. Mas será que nós conseguimos dar graça por tudo quando estamos passando por uma luta? Será que é tão fácil assim nós entoarmos um canto espiritual quando nós estamos passando por dificuldade? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Entoar, confessar a palavra, dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira de sermos cheios do Espírito é falando entre nós. Entre nós. Minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, mas não estará completo se eu não estiver no meio dos irmãos. Porque é entre nós. Minha casa não é igreja sozinha. Nós precisamos estar entre nós, falando, cantando, entoando hinos. Isso significa falar uns aos outros. Mas acima de tudo significa o quê? Falar cada um para si mesmo. Nós oramos, nós falamos aqui. Ore acerca do seu irmão. Ore acerca de quem está à frente de você, de quem está atrás de você. Ore. Visualize quem está aqui neste lugar. E às vezes quem não está aqui, nós, pedimos para que você puxe na memória quem não está aqui. E se porventura o Espírito está lembrando você de alguém, ore acerca dessa pessoa também, para que ela esteja no meio de nós. Que é o lugar aonde o óleo é derramado, porque Deus tem prazer, segundo o Salmo. Deus tem prazer na união dos irmãos, porque ali o azeite é derramado. Falar entre si. E esse falar para si mesmo pode ser feito falando e entoando louvores. E no verso 15, o Senhor diz que nós devemos andar como sábios. E o segredo de você adquirir sabedoria é adorando.
sábios. A Bíblia sempre nos dá um conselho de que andar com sábio traz vida, mas andar com tolo traz morte. Porque quando você anda com sábio, você está redimindo o tempo. O que é remir o tempo? É resgatar o tempo perdido. Sabe aquele tempo que você viveu, você gastou ele, mas ele não foi frutífero. Foi um tempo que você falou, nossa, quanto tempo perdido. Quanto tempo eu gastei nisso, mas não me trouxe nada. Não me trouxe retorno nenhum. Quando você anda com sábio, quando você adora a Deus, a Bíblia fala que você reme o tempo, resgatando o que foi perdido. Talvez 10 anos da sua vida você trabalhou, lutou, tentou, nada veio de retorno para a sua vida. Mas um dia, adorando ao Senhor, louvando, é uma porta para que o favor de Deus venha remir todo o tempo de 10 anos perdido na sua vida. Melhor é estar um dia na presença do Senhor, ainda que seja nos seus átrios, do que 10 mil, 1.000, 100 mil em outro lugar. Não é interessante isso? Remir o tempo fala de adorar. Como que nós fazemos isso, irmãos? Andando com sábios. Nós remimos o tempo quando falamos em todo tempo, adorando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, o louvor libera graça. Quando você louva, há uma porta escancarada diante de nós de favor de Deus. Há muitas palavras para louvor no Velho Testamento. A mais usada, a mais falada é halal, ou alau, que significa aleluia. Aleluia. Você olha no Velho Testamento, ali onde você vê aleluia escrito, no português, no original significa alau. Agora, o seu sentido é expressar o quê? Aonde você diz mais aleluia? Eu mesmo estava cantando aqui, na hora do louvor, eu estava em todo momento dizendo o quê? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mais frequentemente é usada essa palavra no momento de celebração, louvor, alegria diante de Deus. Agora, uma outra palavra traduzida como louvor é ladar, que a primeira menção é na história de Lia, que é muito interessante. Lia é esposa de Jacó. E como você sabe, Jacó teve 2 esposas. Mas a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Mas Lia era o que, irmãos? Desprezada. Lia era desprezada. Lia em todo tempo, até antes de casar, foi desprezada. Sempre Jacó demonstrava o seu amor por Raquel. Dizem, que Jacó não amava a primeira esposa porque ela era analfabeta, porque amava Raquel e não Lia. Então, deixa pra lá. Não sei. Mas a Bíblia fala que Lia, inclusive é o apelido da minha mãe, Lia, ela desejava receber o amor de Jacó. Ela era apaixonada por Jacó, mas Jacó não correspondia, ela nunca conseguia chamar a atenção de Jacó. E a Bíblia fala que essa mulher fez de tudo para conquistar o amor do seu marido, tudo, inclusive o enganou, a priori, se deitando com ele, sem mencionar quem era de fato, ele achando que era sua irmã. Mas quando já casada, a Bíblia fala que ela colocou nomes nos seus filhos, para que diante daquela atitude, o seu marido pudesse de alguma forma se voltar para ela e ter algum tipo de sentimento por ela. Vamos ler? Está lá em Gênesis, capítulo 29, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben,
Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. E disse, ao 4º filho aqui, e disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou o quê? Judá. E cessou de dar à luz. O primeiro filho aqui foi Rúben, significa o quê? Eis o filho. Eis o filho, Jacó. Agora me amarás. Agora vai se voltar para mim. Qual era a intenção dela? Ela gerou na intenção de ganhar o amor do marido através de Rúben. Mas isso não foi o suficiente, a Bíblia conta. Com esse filho meu marido me amará, ela disse. Então ela gerou um segundo filho chamado o quê? Ali, tá? Tá na outra parte. Simeão. E o que significava ali Simeão? Ela disse, o Senhor sabe a minha intenção e me deu mais um filho. Para quê? A fim de que o meu marido agora olhe para mim. Porque até esse momento, irmãos, a preocupação era o quê? Apenas com ela mesma. Você já passou por situação? Você está passando ali um momento de aflição, mas você vem no culto, você não quer às vezes adorar, você não quer louvar, você quer apenas pedir. Você está pensando em si mesmo. Você só está olhando para a sua necessidade. E Simeão significa o quê? Ouça. Ou podemos dizer, ouça o filho, olha o filho, veja o filho. Mas ela continuava sem ver o filho. Toda vez que a palavra de Deus menciona filho, você precisa lembrar-se de um filho. Na verdade, Lia, ela não estava vendo e nem ouvindo quem ela deveria ver e ouvir. Porque Deus fala em todo tempo, irmãos. Devemos sempre lembrar que o filho aponta para Cristo. Ok? Então seus filhos, na verdade, eram um sinal de quem ela deveria recorrer. Aí vem o terceiro filho, chamou o quê? Levi, que significa o quê? Unido. O que ela mais queria era se unir ao seu marido. A cumplicidade do seu marido. Quando esse menino nasceu, ela disse o que? Agora meu marido se unirá a mim. Você consegue perceber na atitude dessa mulher? Você tem insistido, vamos falar de nós aqui, você tem insistido numa estratégia pessoal sua, para obter algum resultado em sua vida? Para ter alguma mudança no seu casamento, na sua profissão? Você tem insistido com as suas estratégias? Em vez de olhar para o Senhor? Porque em vez de você olhar para o Senhor, às vezes você está usando uma estratégia natural, sem depender de Deus. Para quê? Para alcançar os meus objetivos. Essa mulher com toda a sua estratégia, irmãos, natural, mas sem buscar o Senhor, só conseguiu o quê? Desapontamento. Desapontamento. Porque tudo gerava em torno do quê? De si mesmo. Vou ter um filho, vou ter outro filho, e vou ter o terceiro filho. E assim, no 4º filho, Lia mudou a sua atitude. Ela disse o quê? Cansei. Agora eu vou louvar o Senhor. Não importa se meu marido me ama ou não. Eu vou louvar ao Senhor. Como é que eu provo isso para você? Ela deu o nome do seu filho de Judá. Judá é ladar, que no hebraico significa louvor.
Por quê? Porque ela não estava mais interessada em impressionar seu marido. Ela estava num estágio tão de esgotamento total, que ela queria apenas louvar ao Senhor. E lá em Gênesis 49, 31, diz que Jacó pediu para ser enterrado junto com Lia, e não com a sua amada Raquel. Não é interessante isso? Olha que honra Deus nos traz quando entendemos a importância de louvá-lo, ainda que estejamos passando por momentos difíceis. Em algum momento da jornada de Lia, Jacó se apaixonou por ela. Não é interessante? Às vezes você está lutando com alguém na sua casa, você está usando de todas as suas estratégias, mas a única coisa que você precisa fazer é louvá-lo. É louvá-lo. Eu estava compartilhando com a minha esposa hoje, irmãos, e eu não quero que ninguém me entenda mal. O vídeo fica gravado, né? O negócio do vídeo é que quando você fala, fica gravado, você pode ouvir depois. Às vezes, quando você não grava, né? Você fala aqui, os irmãos vai, amanhã já esqueceu o que a gente falou. Mas as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia de falar sobre moralidade na igreja. Não que a moral, a boa moral, deva ser feita. A ética deva haver. Mas às vezes estamos trocando a nossa pregação de Cristo por coisas morais. Não é o evangelho pregar moralidade. Eu perguntei para Maiara, eu falei assim, Maiara, quando você ouve o evangelho, quando você fala assim que alguém dizendo, olha, eu preciso defender o evangelho, o que vem à sua cabeça? Nós estamos conversando porque um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que precisava defender o evangelho, mas falando de moralidade. Teve aí a situação posso falar, né? Do perfume com uma moça que virou homem, né? Ou que pelo menos tentou virar, mas não conseguiu. É porque dentro dela tá tudo de mulher, né? E alguém se posicionou dizendo, olha, é a vida dela. É a vida dela. E alguém, não, nós precisamos defender o evangelho. Mas como assim defender o evangelho? Defender o que ela tem que ser, porque a natureza diz que ela tem que ser. Mas esse não é o evangelho. Defender o evangelho é tirar a palavra contrária e colocar Cristo na mensagem. Entendeu? O evangelho é Cristo. Se você pega as falas de Jesus, irmãos, nos evangelhos ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. A pregação era ele. Ele falava acerca de si mesmo. Não para trazer glórias para ele, porque falar dele é trazer glórias para o Pai, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Em todo tempo, Jesus pregava acerca dele mesmo. E as pessoas estão mudando, pervertendo a mensagem, falando de moralidade. Não que não seja boa, é boa, mas tudo quando conhecem aquele que transforma todas as coisas. É Cristo. Estratégias, coach. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos nos sentindo desapontados com tanta estratégia. Mas Lia caiu em si. E quando nós tiramos os olhos das outras coisas naturais, estratégicas, e louvamos o Senhor no meio das circunstâncias, Ele se mostra a nós. Ele concede aquilo que deseja o nosso coração. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus é o leão, tribo do louvor. O Senhor sempre virá no meio dos louvores. Em João 10:9, Jesus disse que Ele é a porta. A porta. Mas no Salmo 100, verso 4, lemos que entramos por suas portas com ações de graças e hinos de louvor. Ou seja, a porta é Cristo. E o louvor é a maneira de entrarmos nessa porta. Ele é a porta. E quando nós louvamos, nós adentramos. Todas as vezes que você louva,
você abre a porta da graça sobre a sua vida. E logo a sua casa vai se desfrutar, se debaldar de tanto favor. Aleluia! Lá em Apocalipse 3:20 diz, né? Que Jesus está à porta. Tem aí, irmão? Que Jesus está à porta, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará para cear com ele. O Senhor Jesus, irmãos, é a própria graça de Deus. E se nós abrirmos a porta com louvor, ele entra, favor vai ser derramado, ele vai cear conosco. A Bíblia fala que ele já pôs uma mesa diante de nós, para que nenhum inimigo possa prevalecer contra você. O seu cálice vai transbordar. Tudo porque você entendeu que o louvor é o que faz você entrar pela porta. Amém? Ladar é traduzido como louvor. E mais da metade, quando é mencionado na Bíblia, né? Esse é o real significado que traz para nós. Mas no restante da Bíblia é traduzido como ações de graças. Isso significa dai graças a tudo. Terceiro, louvor é uma porta de esperança. Lá em Oséias, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Nesse texto fala do vale de Acor. Se você não sabe, Acor é o mesmo que Acã. Vale de Acã. E quem foi Acã? Acã foi um homem que transgrediu a palavra do Senhor. Transgrediu. Deus disse para Josué: Josué, avance para dentro de Jericó. Deus deu todas as conquistas para o povo de Israel, mas Deus disse: vocês não vão poder pegar nada. Todos os tesouros são consagrados à casa do Senhor. Mas Acã, ele foi um homem que transgrediu, ele roubou. A Bíblia fala que ele pegou despojos quando o povo de Israel entrou em Jericó e escondeu. E Deus disse para Josué: alguém transgrediu. E Josué lançou sortes. Havia algumas pedras, né, no peito do sumo sacerdote. Duas delas se chama Urim e Tumim. E ali Josué tirou sortes. Sorte ali é consultar o Senhor. Consultar o Senhor. E Deus mostrou que era Acã. E Acã foi morto, apedrejado, porque transgrediu, desobedeceu às ordens do Senhor. E ele foi apedrejado num vale. Você sabe que a Bíblia, quando fala de vale, fala de partes baixas. Isso significa momento de sofrimento, de dor, de provação. E a partir daquele momento, a Bíblia fala que aquele vale passou a ser chamado de Vale de Acor. Ok? Significa tribulação, distúrbio, inquietação. E o Senhor diz que se nós estivermos nesse vale, no vale de Acor, no vale da tristeza, no vale da tribulação, Ele nos dará uma porta de esperança. O que você está passando que traz inquietação para a sua vida? O que você está passando que traz assim tribulação para a sua vida? A Bíblia diz que se você louvar, você terá uma porta diante de você que se chama porta de esperança. É uma porta que o Senhor garante que será aberta para mim, para você. Por isso cante no vale da tribulação e Deus abrirá uma porta de esperança para você. O que é uma porta de esperança? Sabe o que é um pré-gozo? Um pré-gozo não é a bênção do deleite de fato. É só um pré-anúncio daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E sabe como que Ele te dá isso?
trazendo grandes expectativas no seu coração. Eu já contei para os irmãos que tem momentos da minha vida que eu estou ali cantando, adorando. Deus vai me trazendo na memória coisas assim que não aconteceu. Visões no meu coração de que vai acontecer. E isso me traz alegria naquele momento. O que Deus está de fato gerando naquele momento da minha vida? Expectativas. Se está ruim, você sabe que no momento ruim, o que mais você enxerga é coisas mais ruins ainda. Porque a sua visão fica muito limitada naturalmente falando. Está ruim, você só recebe pensamentos que vai ficar pior ainda. Mas quando você louva, o Espírito Santo vai gerando dentro de você expectativas, vai te dando uma visão de como as coisas vão acontecer. E você vai se alegrando e vai criando aquela perspectiva também. Tá certo, coisas boas virão no seu futuro. Coisas boas vão acontecer no seu futuro. Há coisas tremendas atrás, né? Pegando o chavão aqui do Silvio Santos, coisas maravilhosas, tremendas estão por detrás da porta da esperança. Aleluia! Quarto, o louvor traz vitória. Você sabe disso. Juízes 1:2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Não é interessante? Uma coisa que eu acho maravilhosa é que o povo de Deus consultou. E o que é mais maravilhoso é que Deus respondeu. Quem subirá primeiro nessa batalha, Senhor? Quem irá à frente de nós nessa batalha, nessa luta? E o Senhor disse o quê? Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Cada vez que o povo partia, cada vez que Israel saía do deserto para conquistas em outros lugares, a primeira tribo, diz a palavra de Deus, que ia à frente era a tribo de Judá. E lá em Juízes, que nós acabamos de ler, é um princípio espiritual. Judá sempre deve vir primeiro. Está passando por luta? Coloca Judá na frente. Você tem uma batalha diante de você? Coloque Judá na frente. O que significa Judá, irmãos? Louvor. Por isso, louvor sempre deve vir primeiro. Não importa o tipo da luta, não importa o tipo da adversidade, não importa o inimigo que está diante de nós, não importa as circunstâncias que nós estamos enfrentando, simplesmente louve. Quinto e último. Eu falo último para... tá chegando. É esposa, né? Aleluia. Isaías 60:1-2. O louvor é porta de riqueza. Glória a Deus. Riqueza, irmão, riqueza. Eu tomo isso para todos os sentidos. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que promessa. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Você sabe que no mundo jaz o maligno. Mas sobre ti, esse mais é que você é uma exceção. Você não é comum. Você não está na geral. Você entende? Você está no camarote, onde a sua visão é totalmente diferente de quem está na multidão. Ti aparece resplendente o Senhor. Oh Deus, obrigado. O Senhor nos escolher é maravilhoso demais. E a sua glória se vê sobre ti. Você sabe que normalmente essa profecia, até tem canções que falam dessa profecia, ela é mencionada geralmente quando se refere assim ao milênio, ao reino milenar. Mas no verso 3,
fala a respeito das trevas. Atente à palavra de Deus. Reino milenar, glória, o reino de Cristo. Mas no versículo 3, fala de trevas. É onde nós devemos nos atentar em algo. Que cobrem a terra. Portanto, o mais apropriado aqui é concluir que se refere aos dias de hoje. Porque quando se fala de trevas, por exemplo, tem gente que diz que a terra prometida é os céus. Sim ou não? Já ouviu falar isso? A terra prometida que o Senhor tem para nós, que mana leite e mel, é os céus. Mas se é os céus, precisamos entender, nós vamos ter problema lá. Por quê? Porque na terra prometida tinha o quê? Gigantes. Então, se a terra prometida é o céu, devemos esperar que no céu vai haver o quê? Gigantes. E gigantes aponta para o quê? Lutas, dificuldades, conquistas. Mas o céu é o ápice, irmãos. No céu é tudo pleno, perfeito, é o governo de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Vontade perfeita de Deus, não há luta. Qualquer anjo que se meta a pensar qualquer coisa, você já sabe o que aconteceu. É expulso de lá. Está entendendo? Então, quando fala de trevas aqui, cobrindo a terra, não é apropriado achar que isso é para o reino milenar. É para os dias de hoje. As trevas cobrem as nações que há na terra. E no verso 11, nós lemos que as nossas portas ficarão abertas continuamente para recebermos as riquezas das nações. Por isso, se as portas estão abertas, as riquezas das nações, as riquezas daqueles que não temem a Deus, que não adoram a Deus, que não dão glórias a Deus, as riquezas das nações virão a nós. A nós. No verso 11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzido com elas os seus reis. O que essas portas representam hoje? A resposta está no verso 18. O contexto do que nós temos que ler aqui. O verso 18 diz o quê? Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Os muros chamam o quê? Salvação. O que é salvação, irmãos? Yeshua em hebraico, que é o próprio Senhor Jesus. Mas é maravilhoso quando nós entendemos que as portas se chamam louvor. No verso 11, diz que a porta deve ficar aberta continuamente. O louvor deve ser o quê? Contínuo em nossas vidas. E o resultado é o que, irmãos? Riqueza das nações serão trazidas a nós. Porque muitos de nós não vemos riquezas, porque nos falta o louvor. Não louvamos, não somos enriquecidos. Mas para nos encher de Jesus, irmãos, que é a verdadeira riqueza em nossas vidas, nós precisamos louvar, ok? Vamos ceiar. Eu não consegui fazer em 45 minutos, mas glórias a Deus, é mais tempo para louvarmos. Aleluia. Que você possa pegar o seu pão,
Se você está na sua casa, se você tem a oportunidade de ceiar, se você tem a oportunidade de pegar aí um pão, um suco, e orar ao Senhor, uma ordem que o Senhor nos deu: fazei em memória de mim. Aleluia. Pega o seu pão, em memória daquele que é a salvação, Yeshua, a quem nós louvamos, a quem nós nos dedicamos nessa noite, a quem nós entronizamos. Em memória dele, a porta. Nós comemos, Senhor, da sua carne nessa noite. Pai, eu te peço que nesse momento, se há alguém enfermo, eu lhe peço, Senhor, que nesse momento, se há alguém desacreditado por qualquer enfermidade, que nesse momento o Senhor possa trazer, Senhor, porta de esperança, que possa gerar no coração dessa pessoa nesse momento, Senhor, um desejo de abrir a sua boca e louvá-lo, louvar o teu nome nesse momento. E na medida que a pessoa venha louvá-lo, venha engrandecê-lo, venha exaltá-lo, a cura venha sobre ele, Pai. Nós tomamos o pão como símbolo da sua carne, que foi moída, que foi transpassada, cheia de dores, açoitada, humilhada, para que hoje nós, através dela, possamos ter uma vida sã, saudável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comamos. Aleluia. Você possa pegar o cálice, que é o símbolo da aliança de Deus com Deus, e que o homem, eu e você, desfrutamos por meio de fé, por causa da fidelidade do Senhor, por causa da profecia de Deus mesmo em Gênesis, dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Uma aliança, uma promessa que Deus fez ao homem. Nós tomamos o cálice, ó Pai, e damos glórias ao teu nome. Glória pela tua fidelidade, pela tua promessa, pelo teu amor, pela tua graça. O símbolo da nova aliança, o símbolo da graça, a dispensação maravilhosa ao que o Senhor nos incluiu, nos inseriu, nos predestinou, nos chamou, nos elegeu, nos escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não definimos, Senhor, o teu amor pelas circunstâncias. Por meio de fé nós o louvaremos para sempre e sempre e sempre, Senhor. Em memória de Cristo, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, tomamos. Aleluia. Vamos cantar só um momentinho dessa canção. Vamos louvar um pouquinho. Vamos praticar o que nós compartilhamos. Vamos cantar essa canção para terminarmos. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar pequena essa canção para praticarmos na nossa vida aquilo que nós ouvimos. Vamos testificar. O universo chora. Aleluia. O sol se apagou. Talvez você não tenha motivos para cantar. Talvez você não tenha motivos para fazer essa declaração. Desafio a você a praticar esse momento cantando a Ele. Peso do pecado. Aleluia. Ele levou. Aleluia. Levou. Oh. Levou. Aleluia.
Aleluia. Deus Pai o abandonou, sem sombra, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. 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 Aleluia! Salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos e séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou. Vivo, 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 vivo. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cordeiro venceu. 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 Levanta sua mão. Aleluia. Senhor, te Pra louvamos. sempre exaltado, Senhor, te louvamos. Te pra exaltamos. sempre Para sempre e sempre as nossas vidas pra sempre serão tuas, Senhor. Eu quero, Pai, liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Que o amor do Senhor, que a graça do seu Filho e que o Espírito Santo, Senhor, nos ensine todos os dias acerca da importância do louvor, que esteja continuamente nos nossos lábios. Que os irmãos tenham uma semana extremamente abençoada, que o seu coração tenha uma expectativa de coisas maravilhosas da parte do Senhor
na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua profissão, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Seja abençoado, seja enriquecido através do louvor, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira nós estaremos trazendo novamente uma palavra e também oraremos acerca da nossa vida, casa, família, amém? E o compartilhamento da palavra de Deus. Um abraço a todos e até quarta-feira, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Ele ressuscitou.